Fragmento 56. Seção 106, 15 de março de 1984. Jim, nós vivemos na casa do Lago Lanier por 5 meses, de novembro de 1983 a abril de 1984, antes de nos decidir que aquele experimento havia sido um fracasso. Nós fomos capazes de ter apenas uma sessão com Ra durante esse período porque a condição física de Don estava piorando e suas preocupações estavam aumentando, suas distorções mentais também. Na maior parte do tempo a condição física da Carla estava também abaixo do nível necessário para tentarmos um contato com Ra de forma segura. Em janeiro de 1984, a condição do Don se tornou tão ruim que ele foi forçado a sair de licença médica pela primeira vez em seus 19 anos com a Eastern Airlines. Ele voaria apenas mais umas poucas viagens antes de sua morte naquele novembro. Entretanto, já que estávamos prestes a nos mudarmos de volta para Louisville, Don foi capaz de se preparar ficando em uma condição boa o suficiente para uma sessão com Ra de forma que nós pudéssemos perguntar sobre as necessidades de limpeza metafísica de nosso novo lar, bem como perguntar sobre as dificuldades de Don e da Carla. A referência de Hal, uso inapropriado de compaixão da Carla, diz respeito à resposta dela diante da preocupação continuada de Don sobre seu trabalho, sua saúde e a continuidade de nosso trabalho. Em uma tarde, enquanto Don estava compartilhando suas preocupações, Carla simplesmente disse a ele que ela tomaria a frente daquelas preocupações para ele, e ele poderia fazer o que ela geralmente fazia: relaxar, ter bons momentos e ficar despreocupado. Don inocentemente concordou. O laço de unidade entre Don e Carla era aparentemente de tal natureza que este simples acordo resultou em uma transferência deletéria de energia entre eles. Isto ocorreu em um momento quando ambos estavam aparentemente sendo submetidos a um processo interno de transformação, que é geralmente chamado de iniciação. Nós podemos presumir que nosso amigo da quinta densidade negativa encontrou alvos de oportunidade dentro destas experiências de iniciação combinadas e da transferência de energia negativa e foi capaz de aumentar suas intensidades. A natureza cheia de mistérios da situação cumulativa se torna mais evidente aqui, já que nós não sabemos por que Carla sobreviveu e Don não. Nós podemos apenas nos lembrar das palavras de adeus de Ra depois desta última sessão, quando Ra sugeriu que a natureza de toda a manifestação é ilusória e funcional apenas até o ponto no qual a entidade se vira da forma e da sombra para o uno. Carla, no momento desta sessão, eu havia passado por todo tipo de alarme e preocupação que você poderia possivelmente imaginar. Don havia parado de comer, ou quase isso. Ele estava agindo de forma extremamente estranha. E enquanto eu não havia ainda percebido que ele estava psicótico e não inteiramente em nossa realidade usual, eu estava perturbada e amedrontada por estas mudanças. O padrão anterior inteiro de comportamento de Don com ele me treinaram a responder às suas vontades. Don escolhia nossos horários de alimentação, nossas datas de cinema, ele gostava e recebia controle total sobre minha vida. Chame-me de dependente e você estará certo. Entretanto, era a única forma pela qual Don poderia suportar a intimidade de um relacionamento no qual se vive juntos. Eu poderia me opor e ser escutada, eu poderia sugerir e algumas vezes ter sorte, mas na maior parte, Don era aquele homem à moda antiga que gostava que eu estivesse em casa, ponto final. Eu atendia seu gosto. Enquanto isso, eu lia ou realizava calmo trabalho de escritório. De repente, ele estava sempre perguntando qual era a próxima coisa que eu tinha que fazer, e então me levando dirigindo, uma tarefa que machucava sua hemorroida e que ele habitualmente deixava para o Jim. Nesse ponto eu já não dirigia mais, doía muito. Ele simplesmente se sentava enquanto eu ia para a igreja, para a aula de ginástica, para os ensaios de música folk. Mesmo apesar de Jim estar atolado de coisas a fazer pelos negócios da LL, pelo proprietário, que o fez cavar um porão a partir de argila vermelha, e pela casa, Don começou a tentar fortemente permanecer em casa e comer em casa todas as noites, também um abandono radical de seu hábito usual. Jim estava fora de equilíbrio, eu acho que isto foi o máximo que seu humor foi afetado. Ele estava intrigado. Mas eu estava em pleno colapso nervoso. Eu acho que meu amado companheiro e eu de fato nos unimos em uma mente, uma pessoa, naquela transferência inapropriada entre nós, iniciada por minha sugestão para mudar de papéis e a concordância dele.
Entre nós tínhamos uma simples dinâmica: ele era sábio e eu era amável. Na verdade, nós compartilhávamos muitos traços, mas nossas naturezas profundas eram bem polarizadas entre sabedoria e amor. Naquela transferência, Dom recebeu a extrema sensibilidade com a qual eu recebo toda a impressão dos sentidos, e a plena expressão e natureza aberta do meu coração. E eu recebi em plena força o inóspito terror que vivia por trás dos olhos tão azuis e calmos do Dom, balanceado por seu firme e bem sólido entendimento do contexto geral. Eu vim a sentir que no momento desta sessão, que foi realizada 2 semanas antes de deixarmos Atlanta para felizmente retornar às abençoadas colinas do Kentucky, até a morte do meu amado companheiro. Em novembro daquele ano, Dom foi capaz de completar um curso encarnacional inteiro de como abrir seu coração. Eu não posso expressar quanta agonia e sofrimento ele suportou naquela época. As paredes de concreto que eram tão fortes, e sempre o protegeram, ruíram como se nunca tivessem estado ali, e ele sentiu tudo. E como ele amou! Ele não podia assistir televisão, mesmo os programas de comédia, porque havia tanto sofrimento. Ele, o observador de longo prazo por verdadeiro juramento, chorou com o Mary Tyler Moore Show. E quando ele estava no mesmo cômodo comigo, ele tentava, repetidamente, explicar para mim o quão má a situação estava. Este único pensamento era o mais elevado em sua mente, sempre. O completo horror do que ele estava sentindo deixava praticamente limpo da maioria das outras emoções, e era incapaz de permanecer calmo por muito tempo perto de mim. Enquanto isso, eu estava extremamente malditamente ignorante dos medos do Dom que eu preferia o Jim. Quando Dom começou a me agarrar e me beijar, sem saber sua força, ele me machucou, quebrou uma costela, rachou a pele dos meus lábios contra meus dentes, deixou contusões, mesmo quando ele estava no hospital em maio, me colocou no hospital com ele, com dor no nervo ciático que eu estava, tendo que ficar em uma cadeira desconfortável por muitas horas. Para o Dom, esta era a única cadeira que não tinha algum dispositivo de escuta. Eu fiquei com medo do Dom. Eu comecei a acordar pela manhã e encontrar o Dom sentado ao meu lado, esperando pacientemente que eu acordasse. Depois dele dizer bom dia, ele simplesmente começou a me contar o quanto as coisas estavam ruins. Não importava o quanto eu tentava fazer ele relaxar, acalmar-se, fazer o que os profissionais haviam dito sobre exercício e medicação, e confiar no tempo para se curar, tudo o que eu tentei repassar a ele, absolutamente sem sucesso. Ele estava totalmente seguro de que nada poderia melhorar, nunca. Para ele, a realidade realmente começou a escapar, ao ponto onde eu ficava com medo de andar com ele. Meus nervos se romperam sob esta tensão muito difícil. Eu estava completamente abatida, pois eu não podia encontrar Dom, e tudo o que eu podia pensar era que eu não tinha mais ele para encontrar, eu tinha que me manter de pé por causa de mim e da L. Rissart, por que Dom não estava mais conosco? Ele parecia no geral uma pessoa diferente. A cor de seus olhos até mudaram do profundo e brilhante azul piscina para um azul marinho. Eu já fazia o trabalho de escritório dele há muito tempo. Eu sabia que Dom tinha pouco mais de 2 anos de licença médica com a companhia aérea, e havia interagido com todo mundo que tinha que ser notificado de sua doença. Todo mundo, para um homem, queria nada além de que Dom tivesse todo o tempo, se fosse necessário, para se recompor novamente. A crise em sua cabeça não era real para mim, nem para o Jim. Apenas ele tinha o terrível sentimento do iminente colapso econômico. Dom tinha um salário confortável. Suas despesas com nós três e com os gatinhos custavam a ele cerca de metade do seu salário, usualmente, a cada mês. Mas Dom havia perdido toda a esperança, e verdadeiramente aquele ser no qual ele se transformou estava vivendo no inferno. E como eu posso olhar para isso e dizer que é tudo parte de um padrão perfeito? Apenas por ter recebido a graça de ver isso, finalmente, depois de muitos anos de observação das instigantes cenas na memória, investigando-as e trabalhando-as através dos dias, meses e anos desde a morte de Dom. 15 anos se passaram, e isso dá uma perspectiva muito mais clara. Ao aceitar finalmente a importância do coração aberto e fraternal para balancear a sabedoria, Dom completou a lição pessoal que ele desejava aprender.
Abrir seu coração matou seu corpo, mas ele estava verdadeiramente se regozijando nem um dia depois dele ter deixado a ilusão física, pois ele apareceu para mim diversas vezes alegre e rindo em mim, dizendo que tudo estava bem. E eu, meus nervos permanentemente piores do que eram antes do contato com o raio da morte de Dom, havia embarcado naquele balanceamento da compaixão que eu recebi e conquistei nesta próxima lição, que começou no dia em que Dom morreu. Quando eu acordei na manhã seguinte ao suicídio de Dom, eu esperava que meu cabelo estivesse completamente branco. Não havia mudança exterior. Mas eu comecei uma vida completamente nova neste ponto. Até novembro de 1990, eu gastei meu tempo quase totalmente em auto-julgamento. Eu havia descoberto a desconfiança de Dom para comigo, e sentia que ele havia aumentado estes medos até que ele se matou por causa deles. Era minha culpa, não porque eu era culpada de qualquer tipo de infidelidade, mas porque eu deveria ter adivinhado o que ele estava pensando e deixado ele seguro. Mas isso nunca passou pela minha cabeça, em meu orgulho tolo. Eu simplesmente presumi que ele saberia que eu, esse exemplo de virtude, jamais quebraria um acordo. Eu realmente tenho um problema recorrente com orgulho, porque eu de fato tento ser precisa em minha ética. Eu fui completamente pega de surpresa pela doença de Dom. Era ainda mais confuso que todos os médicos, assistentes sociais e amigos sugeriram a mesma coisa, que Jim e eu precisávamos deixá-lo sozinho, não tentar induzir que ele fizesse as coisas, porque ele teria que tomar a decisão de ficar bem por ele mesmo, e ele iria apenas retardar o processo se nós fizéssemos drama. Olhando para trás, como eu queria ter tido a visão de dizer azar para isso e apenas ficasse com ele sem importar o que. E ainda assim, eu dei o meu melhor para fazer exatamente isso, prometendo continuar se isso me matasse. Meu corpo simplesmente ficou em choque e eu acordei numa manhã bem fora de contato com a realidade. A partir de março, meu amado Dom estava em pleno e rápido declínio, e eu estava atravessando um completo colapso nervoso. As alergias que deixavam Dom tão preocupado com a casa do Obspark estavam em sua mente por causa do infeliz encontro da casa do lago com as águas que a inundaram naquela frígida véspera de Natal. A umidade havia entrado profundamente no grosso carpete do corredor e deixou quase metade da casa inabitável para mim e para o Dom. Quando nós chegamos aqui, nós encontramos um porão seco, ou melhor um porão com um depósito de óleo de carros e nenhum problema de drenagem em comum. A umidade estava boa, e o lugar estava, de fato, um lugar com uma sensação bem angelical, que eu e o Jim viemos a amar profundamente. Foi o último trabalho do Dom no mundo, escolher este lugar. Como sempre, ele fez um trabalho fantástico. Tem sido um privilégio ser capaz de permanecer aqui, onde meu Donald estava vivo, onde ele sofreu e morreu e onde ele me amou tão bem. Jim e eu nos viramos para este amável pequeno bangalô e seu modesto quintal e o tornamos mais e mais um jardim. Nós ainda estamos trabalhando para o Dom. Isso dá a nós dois um grande conforto. O que quer que façamos, é apenas a continuação daquilo que ele tão maravilhosamente começou com sua mente afiada e natureza profunda e atenciosa. Tem sido uma experiência sombria para mim, completa com literalmente anos de sentimentos suicidas e autocondenação. Ainda assim, através desta catálise, eu aprendi a me amar, realmente amar e cuidar de mim mesma sem tentar me justificar ou me defender. E isto não é tanto um avanço no amor quanto é um avanço em sabedoria, pois aprende-se a amar os erros apenas através da sabedoria. Enquanto eu definitivamente nunca chegarei vagamente perto de ser tão sábia quanto Dom, eu posso sentir os frutos que ele deixou comigo. Minha inteligência tem uma persistência e clareza que eu sinto ser presentes dele para mim. E eu vejo isso como minha lição pessoal remanescente, seguir o padrão de devoção e amor através de todos os dias e horas do resto desta vida terrena. Eu vivo agora por ambos nós, como ele morreu por ambos nós. E eu sinto a paz que vem através da cooperação com o próprio destino. Seção 106, 15 de março de 1984. Eu os saúdo no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Nós nos comunicamos agora. Questionador: você poderia primeiro, por favor, me dar a condição do instrumento? Os parâmetros deste instrumento estão marginais, tanto fisicamente quanto mental, emocionalmente. A energia vital desta entidade está tendendo na direção da força-fraqueza. Questionador:
Por marginal, você quer dizer que... Bem, deixe-me colocar desta forma. O que o instrumento faria para tornar a condição marginal bem melhor? O instrumento está procedendo através de uma porção da experiência encarnacional durante a qual o potencial para distorção mortal do sistema renal esquerdo é grande. Menos importante, mas adicionando a marginalidade de distorção na direção da viabilidade, estão reações alérgicas severas e a energização disto e de outras distorções na direção da fraqueza-força. O complexo mental-emocional está engajado no que pode melhor ser denominado compaixão inapropriada. Questionador: recomendaria, por favor, os passos que nós deveríamos tomar para aliviar ou reverter as condições que você acabou de mencionar. Nós podemos fazer isto. As distorções renais estão sujeitas a afirmações. A entidade, no presente, começando o que pode ser chamado de iniciação, está liberando toxinas e, portanto, porções maiores de líquidos, para auxiliar na diluição destas toxinas, são úteis. As alergias já estão sendo amplamente controladas pela afirmação e o auxílio quase constante do curandeiro conhecido como Bob. Mais auxílio pode ser alcançado pela relocação da habitação e vigilância futura contra umidade excedendo a quantidade saudável na atmosfera respirada. As distorções mentais e emocionais estão, de certa forma, menos facilmente diminuídas. Entretanto, o questionador e o instrumento, juntos, devem achar possível realizar tal trabalho. Questionador: quão sério e crítico é este problema renal? Beber líquidos, eu suponho que água seja o melhor, é a única coisa que nós podemos fazer para isso, ou existe algo além? Note os relacionamentos dos complexos da mente e do corpo. Este é um exemplo de tal entrelaçamento do projeto da catálise e experiência. O período de delicadeza renal é sério, mas apenas potencialmente. Se o instrumento desejasse deixar esta experiência encarnacional, a oportunidade natural e não energizada para assim fazê-lo for embutida, bem como o período, durante o qual a mesma entidade, de fato, deixou a experiência encarnacional e então retornou por escolha, foi incrustado. Entretanto, o desejo de deixar e não ser mais uma porção desta ligação experiencial, em particular, pode e for energizado. Este é um ponto para que o instrumento pondere um ponto apropriado com o qual o grupo de apoio seja cuidadoso com relação aos cuidados com o instrumento. Assim são a mente e o corpo, trançados como os cachos de cabelo de uma dama. A natureza desta entidade é vistosa e sociável, de forma que ela é alimentada por aquelas coisas que nós mencionamos anteriormente, as variedades de experiência com outros selves e outras localidades. E eventos sendo úteis, bem como a experiência da adoração e o canto, especialmente da música sacra. Esta entidade escolheu entrar em uma situação de adoração com o papel de mártir quando primeiro nesta localidade geográfica. Portanto, a alimentação através da adoração tem ocorrido apenas parcialmente. Similarmente, as atividades musicais, apesar de agradáveis e, portanto, de uma natureza alimentadora, não incluíram o aspecto de adoração ao Criador. O instrumento está em um estado de relativa fome por aqueles lares espirituais que ele desistiu quando sentiu o chamado pelo martírio e se voltou contra a adoração planejada na localidade que vocês chamam de Catedral de Saint-Philippe. Isto também deve ser curado gradualmente devido à proposta de alteração de localidade deste grupo. Questionador: então, como eu entendo, a melhor coisa para nós fazermos é aconselhar o instrumento a beber muito mais líquido. E eu imaginaria que a água de nascente seria melhor. E nós vamos, é claro, nos mudar. Nós poderíamos movê-la para fora daqui imediatamente, amanhã, digo, se necessário. Isto seria consideravelmente melhor que aguardar 2 ou 3 semanas para as alergias e tudo mais. Tais decisões são uma questão de escolha de livre-arbítrio. Estejam cientes da força da harmonia do grupo. Questionador: existe alguma coisa com relação à condição espiritual ou metafísica atual ou condição física desta casa no endereço editado, que nós estamos contemplando, que pudesse nos dizer sobre o que seria deletério para a saúde do instrumento? Nós podemos falar sobre este assunto apenas para notar que existem dispositivos elétricos mecânicos que controlam umidade. O nível do porão é uma localidade, a natureza do qual é bem como aquela que você tem experienciado no nível do porão de seu domicílio anterior.
Condições menos úmidas removeriam a oportunidade para o crescimento daqueles esporos aos quais o instrumento tem sensibilidade. As porções superiores do domicílio estão quase, em todos os casos, em níveis aceitáveis de umidade. Questionador: e com relação à qualidade metafísica da casa? Poderia avaliar isto, por favor? Esta localidade está grandemente distorcida. Nós achamos uma descrição aceitável da qualidade desta localidade nos eludir sem recurso de palavras triviais. Perdoe nossas limitações de expressão. O domicílio e seu aspecto nos fundos, especialmente, está abençoado e presenças angélicas têm sido invocadas por algum de seu tempo passado. Questionador: eu não estou certo de ter entendido o que quis dizer com isso. Eu não estou certo de ter entendido se o local está metafisicamente extremamente bom ou extremamente negativo. Poderia esclarecer isso, por favor? Nós desejávamos enfatizar a excelência metafísica da localidade proposta. Os frutos de tal preparação podem bem ser apreciados por este grupo. Questionador: a limpeza com sal e água seria então necessária para esta propriedade? Ou seria recomendada, digamos? Existe a recomendação da limpeza metafísica, como em qualquer relocação. Não importa quão fino o instrumento, a afinação ainda é recomendada entre cada concerto ou trabalho. Questionador: ok. E se o instrumento permanecer longe do porão, você acha que a umidade e as condições físicas seriam boas para o instrumento então? Isto está correto? Não. Questionador: a umidade. Nós devemos fazer algo sobre a umidade na casa inteira, então, para torná-la boa para o instrumento. Isto está correto? Sim. Questionador: eu voltarei a alguns pontos aqui, mas eu tenho que chegar a uma questão aqui sobre mim mesmo. Parece ser crítica neste ponto. Pode me dizer o que está fisicamente errado comigo? E o que está causando isso? E o que eu poderia fazer para aliviá-lo? O questionador é alguém também no meio de iniciação avançada. Durante este espaço-tempo, a possibilidade de distorção mental e emocional se aproximando daquilo que causa a entidade a se tornar incapacitada, está marcada. Além disso, o veículo químico, de raio amarelo, do questionador está envelhecendo e tem mais dificuldade na absorção de minerais necessários, tais como ferro e outras substâncias tais como papaína, potássio e cálcio. Ao mesmo tempo, o corpo de raio amarelo começa a ter mais dificuldade para eliminar vestígios de elementos tais como alumínio. O efeito energizador ocorreu no cólon do questionador e as distorções naquela área estão crescentemente substanciais. Em último lugar, existe uma pequena área de infecção na boca do questionador que necessita de atenção. Questionador: poderia recomendar o que eu deveria fazer para melhorar meu estado de saúde? Nós pisamos muito próximos à lei da confusão nesta instância, mas sentimos a pertinência de falar devido aos resultados potencialmente fatais para o instrumento. Nós pausamos para dar ao questionador e ao escriba alguns momentos de espaço e tempo para nos auxiliar, afastando-se daquelas distorções que nos fazem invocar a lei da confusão. Isto seria útil. Uma pausa de alguns momentos. Eu sou Ra. Nós apreciamos suas tentativas. Mesmo confusão de suas partes é útil. O questionador tem, no passado recente, permitido uma transferência completa de dor mental e emocional do questionador para o instrumento. A chave para este trabalho deletério foi quando o instrumento disse palavras para o efeito do significado que ele seria o questionador e aquele que é forte. O questionador poderia ser como o instrumento, pequeno e tolo. O questionador, em plena ignorância da firme intenção do instrumento e não entendendo a possibilidade de qualquer tal transferência de energia, aceitou. Estas duas entidades foram como uma por um período ausente de tempo e manifestaram isto em seu espaço-tempo. Dessa maneira, o trabalho deletério ocorreu. Por acordo, em zelo e cuidado, ele pode ser desfeito. Nós encorajamos a atenção para agradecimento e harmonia da parte do questionador. Nós podemos afirmar a recomendação anterior em geral das habilidades, e da pureza de intenção, daquele conhecido como Bob, e podemos notar a doença solidária que ocorreu devido às sensibilidades do instrumento. Em último lugar, nós podemos notar que, para aquele conhecido como Peter,
diversos aspectos das distorções experienciadas pelo questionador, pelo instrumento e pelo escriba podem ser bem aparentes, bem simplesmente transformados em distorções menores. Questionador: qual é o sobrenome do Peter? Eu não estou familiarizado com quem ele é. O nome pelo qual esta entidade escolhe ser conhecida é imã. Questionador: recomendaria. Deixe-me colocar desta forma, acharia que cirurgia, no meu caso, seria de alguma ajuda? Nós supomos que você fala da indisposição do cólon e seu potencial, auxiliada pelos seus cirurgiões. Isto está correto? Questionador: sim. Novamente, eu sou o Por favor, assopre através da face do coração do instrumento. Isto foi feito como solicitado. Eu sou o Nós continuaremos. A atmosfera foi meticulosamente preparada. Entretanto, existem aqueles elementos que causam dificuldade para o instrumento, a neurastenia do lado direito da face sendo acrescentada a outras intensificações de dor, energizadas pela artrite. Tal operação seria de auxílio no evento de que a entidade escolha esta limpeza física como um evento que colabora com mudanças nas orientações mentais, emocionais e físicas da entidade. Sem a última escolha, a distorção recorreria. Questionador: agora, resumindo o que nós podemos fazer pelo instrumento, através do louvor e agradecimento e harmonia, nós podemos. Isto é tudo que nós podemos fazer além de aconselhá-la a tomar uma quantidade considerável de líquido e movê-la para uma melhor atmosfera. Estou correto nisso? Nós examinamos a declaração e encontramos dois itens faltando, um importante relativo ao outro. A adição principal é o entendimento da natureza da entidade. O menos importante é, por pequeno que pareça ser, talvez útil, isto é, a entidade absorve muita medicação e acha útil se alimentar quando estas substâncias são ingeridas. A substituição de substâncias tais como suco de frutas pelo cookie é recomendada, e, além disso, a ingestão de substâncias contendo sacarose, que não são líquidas, não é recomendada dentro de 4 de suas horas antes do período de sono. Questionador: minha experiência com desumidificadores me indica que será provavelmente impossível abaixar muito a umidade naquela casa com um desumidificador, apesar de nós podermos tentar isso, e provavelmente, se nós de fato nos mudarmos para lá, nós teremos que nos mudar bem em breve. Existe mais algo além que precisa ser feito para completar a cura do problema com o rim de Jim? Se for percebido que a condição deve perdurar em potencial por alguns meses depois da cessação de toda a medicação, então cuidado será tomado e tudo continuará bem. Nós podemos notar que, para os propósitos que vocês têm, a localidade, endereço editado, esteja ela úmida ou árida, é descaracterizadamente apropriada. As distorções agravadas do instrumento presente sendo abatidas devido à falta de catálise aguda, a condição da localidade, sobre a qual a suposição foi feita, é extremamente benéfica. Questionador: então o efeito você estava dizendo que o efeito da umidade, nós tentaremos baixá-lo o quanto for possível, mas você está dizendo que o efeito da umidade é uma consideração relativamente menor quando todos os outros fatores benéficos forem tomados com relação ao endereço editado? Isto está correto? Sim. Questionador: eu estou bem preocupado sobre a saúde do instrumento neste ponto e devo perguntar se há algo que eu falhei em considerar com relação à saúde do instrumento? Qualquer coisa que nós pudéssemos fazer para que ela melhorasse sua condição, além daquilo que já foi recomendado? Tudo está muito cuidadosamente orientado para o apoio aqui. Perceba o grupo como aqui, uma localidade em tempo e espaço. Dentro deste verdadeiro lar, mantenha o toque suave. Riam juntos, e encontrem alegria dentro e entre si. Todo o resto está muito plenamente sendo realizado ou planejado para a realização. Questionador: é tão eficaz limpar a casa com sal e água depois de nós nos mudarmos quanto seria se a limpássemos antes de nós nos mudarmos? Neste caso, não é uma preocupação metafísica urgente, já que o momento estaria em uma atmosfera menos benigna e alegre. Nota-se a relativa simplicidade de realizar tal anteriormente à ocupação. Isto não tem importância, exceto com relação à catálise com a qual vocês desejam lidar. Questionador:
Você pode me dizer qual foi a dificuldade do instrumento em sua última sessão de hidromassagem? O instrumento tomou para si a natureza mental, emocional e complexo de distorção do questionador, como nós notamos anteriormente. O instrumento tem tido as águas espiralantes em temperaturas que são muito quentes e em frequências de vibração que, quando combinadas com o calor das águas espiralantes, trazem à tona o estado de choque leve, como você chamaria distorção. O complexo da mente tem oxigênio inadequado neste estado distorcido e fica enfraquecido. Neste estado, o instrumento, tendo a distorção do questionador, sem a força da distorção do questionador, que se pode associar ao uso de uma armadura, começou a entrar em um episódio psicótico agudo. Quando o estado de choque passou, os sintomas desapareceram. O potencial permanece, já que a identidade enfática não foi abandonada e ambos o questionador e o instrumento vivem como entidades em uma porção do complexo mental emocional do instrumento. Nós podemos solicitar mais uma questão completa neste trabalho e lembramos ao instrumento que é apropriado reservar uma pequena quantidade de energia antes de um trabalho. Questionador: eu perguntaria se há algo que nós possamos fazer para ajudar o instrumento e torná-la mais confortável ou melhorar o contato, e quão breve recomendaria que fosse o próximo contato? E eu iria certamente apreciar o retorno do falcão dourado. Ele me deu grande conforto. Vocês têm completa liberdade para agendar trabalhos. Nós sugerimos que a natureza de toda manifestação é ilusória e funcional apenas até o ponto em que a entidade se volta, da forma e da sombra, para o Uno. Eu sou o Ra. Nós os deixamos, meus amigos, no amor e na gloriosa luz do Uno Infinito Criador. Sigam adiante, então, se regozijando no poder e na paz do Uno Infinito Criador. Adonai.